Fala galera bonita desse canal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante. Se você ficou curioso, não perca o vídeo e logo em seguida deixe o seu gostei, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube vai ficar sabendo que você gostou do conteúdo e vai te recomendar novos conteúdos assim que sair, ok? Bora pro... A gente vai falar sobre um homem chamado Davi. Davi foi um homem citado várias vezes na Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é uma compilação de 66 livros, tornando assim entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje a gente vai falar sobre Davi, que a história dele é relatada no Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre qual parte da vida de Davi. A gente vai falar sobre a parte que Davi foi perseguido. Isso mesmo. Muitas vezes, muitas pessoas ouvem falar sobre Davi e ouvem falar o quê? Que Davi foi rei, que Davi matou Golias, né? Que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também foi muito perseguido. E uma das pessoas que o perseguiram, além dos filisteus, foi o próprio rei Saul, um rei ungido por Deus. Só que ao final da sua vida, ele entrou em uma confusão mental muito grande. Isso levou com que ele fosse achar que Davi ameaçava o trono dele, porque Davi trazia a unção de rei. Desde quando Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, ungir um novo rei de Israel. Jonatas, filho de Saul, sabendo que seu amigo iria estar sendo perseguido, pois Saul queria matar Davi, avisou para Davi fugir, porque Saul, seu pai, estava querendo matá-lo. Então Davi foi e fugiu da vista de Saul. E Davi buscou sacerdotes e ele, mesmo estando em fuga, sob perseguição, Davi nunca deixou de tomar atitudes e decisões e agir como um verdadeiro rei que ele era. E Davi salvou muitas pessoas das mãos dos filisteus, continuou a guerra dele. Em um dado momento, Saul parte a encontro de Davi para matá-lo. Em algum ponto do caminho, Saul resolve parar para descansar. Monta o acampamento ali. Davi fica sabendo que Saul estava acampando ali. E Davi foi até Saul. Davi foi, como Davi era esperto e um homem conhecido por ser segundo o coração de Deus, Davi foi quando Deus ordenou que ele fosse. E nesse momento era noite. Davi era muito bom em guerras. Ele sabia a hora certa dele chegar nos seus inimigos. Tanto é que Davi foi um rei que mais ganhou guerras na história da humanidade. Porque ele agia sobre princípios de Deus e ele tinha um propósito que o próprio Deus de Israel havia mandado ele fazer. Então Davi parte ao encontro de Saul. Quando Davi chega até aquela tenda, ele surpreende a Saul. E Saul nem vê que ele foi até lá. Ele pega Saul dormindo. Ele entra naquela tenda, ele pega uma lança e alguns objetos que ficavam à cabeceira de Saul, perto de seu leito. Um amigo de Davi que estava com ele
por nome de Abner, incentivou que Davi matasse a Saul. Mas Davi, em toda a sua sabedoria e comunhão e intimidade com Deus, falou que não devia matar a Saul, porque ele sabia quais eram as consequências para aquelas pessoas que tocam em pessoas que são ungidas de Deus. E Saul era ungido do Deus Criador, o Deus da nação de Israel. Ele foi ungido e foi levantado por Deus para governar aquela nação. Embora ele não estivesse agindo certo, não era o dever de Davi fazer aquilo com ele. Então, Davi parte daquele lugar sem que ninguém o veja, porque Deus colocou um sono profundo sobre todos aqueles que estavam ali, tanto Saul quanto os soldados que haviam ido ao encontro de Davi para matá-lo nessa grande perseguição. Quando Davi chega, ele começa a contar para todas as tribos de que ele havia estado com Saul e Saul estava dormindo e ele tinha pegado a lança e alguns objetos de Saul, mas não fez nada, mal algum, para Saul. Imagino eu que Saul, ao se acordar naquela manhã em seu leito, né, ele todo cercado de soldados, imagino o susto que ele deve ter levado ao olhar ao lado de sua cama e ver que algumas coisas não estavam lá. Naquela época, quase tudo se conquistava através de guerras. Foi uma época de muitas batalhas. E então, Saul ficou sabendo que Davi havia estado naquele local, em sua tenda, e nada havia feito com ele. Neste exato momento, Saul se arrependeu de estar perseguindo a Davi. E Saul vai até um encontro com Davi. Saul se arrepende e Saul chama Davi novamente de filho. E foi assim que Davi se tornou o rei de Israel. Um rei que ganhou muitas batalhas. Davi, ele é o pai, conhecido como o pai da nação de Israel. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um rei que batalhou muito para que a nação de Israel fosse liberta dos filisteus. E Davi foi o pai de Salomão, preparou todo o terreno para que Salomão fosse o rei mais sábio da história e também o mais rico. Meu irmão, você também é um Davi. Você também tem as suas batalhas para vencer. Imagino que você também tenha perseguições, mas você pode ser segundo o coração de Davi. Você pode olhar para o seu gigante e dizer para ele: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o meu Deus? A partir do momento que você deposita a sua confiança em Deus, o nosso Criador, com uma pequena pedra você pode derrubar qualquer gigante. Com uma pequena palavra você pode mudar a sua vida.
Todos conhecem a história de Jesus. Sabe por quê? Porque ele simplesmente foi o maior homem que pisou nessa terra. Mas ele deixou uma mensagem para a gente. Que aquele que tivesse a fé do tamanho de um grãozinho pequeno que fosse, poderia fazer o que ele fez e muito mais. Você imagina o que é isso? Meu irmão, o nosso corpo e esta vida aqui vai passar um dia, mas a nossa alma, ela é imortal. Você hoje tem uma escolha. Eu não sei como esse vídeo chegou até você, se alguém compartilhou, mas eu quero dizer para você, não estou falando para você procurar a igreja mais próxima, não estou falando de religião aqui, eu estou falando de Deus e mudança de vida. Se você quer ter uma mudança real na sua vida, o único que pode fazer isso são duas pessoas, é você e Deus. Ligue o seu contato com Deus, inicie ou reinicie, não sei em qual fase está a sua vida, o seu relacionamento com Deus, e tudo na sua vida vai mudar. Deus vai fazer o impossível para que você seja feliz. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, tem um versículo que fala que através de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. Mas através de um só homem chamado Jesus Cristo, ele nos trouxe a graça, ele nos purificou e ele nos faz reinar em vida nessa terra. Meu amigo, você é um rei assim como Davi. Vença suas batalhas, derruba o Golias que era a sua vida e se torne o maior rei da sua geração. Esse é um recado de Deus para esse monte de Davi que existe. Fiquem com Deus. Logo mais vai ter vídeo. Se você gostou desse conteúdo, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, deixe o seu like para que possa alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e é nóis!